conosco. Hoje eu quero falar sobre o livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Daniel fica ali depois dos profetas chamados profetas maiores, que é Isaías, Ezequias, Jeremias, Ezequiel. Aí começam os profetas chamados menores. Daniel é o primeiro deles. Porque eles eram baixinhos, e os outros eram profetas grandões, profetas de Olinda, que nem os bonecos de Olinda. Não, é porque eles profetizaram menos. São profetas menores, na qualidade de mim e do Felipe, mas é uma classificação apenas. Amém? Todos acharam o profeta Daniel? Colocou aí, filhão, no início? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração agora. Pela manhã Deus tocou-me no início da escola bíblica e eu quero dar extensão à reflexão dada pela manhã. Deus falou com você naquela reflexão pela manhã? Então creia que Deus vai falar com você agora à noite, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, mais uma vez. E quero te convidar agora a você fazer uma oração bem especial, por você mesmo. Põe a sua mão assim sobre o seu coração e clama a Deus pela tua vida. Diga assim: Deus, fala comigo nessa noite através da tua palavra. Usa o pastor, fala pelo teu Espírito Santo ao meu coração. Usa os irmãos que o Senhor desejar para transmitir a tua palavra a mim. Começa a orar agora, amado. Mas peça mesmo com fé. Peça de todo o seu coração, que Deus fale com você, que Deus fale com a sua família, que Deus fale com os irmãos e irmãs que estão do nosso lado, que essa noite seja uma noite especial, uma noite marcada pela presença do Espírito Santo de Deus. Ó Deus bendito, ó Deus amado, me entrego nas tuas mãos, com temor, com tremor, eu me rendo aos teus pés, Senhor, eu me rendo e me prostro diante da tua presença, com o meu coração, com a minha alma, com o meu ser, me rendo a ti, Senhor. Na semelhança de Moisés que tirou, Senhor, as sandálias dos pés para pisar ali naquela terra que era santa, nós queremos nos desnudar diante do Senhor. Nós queremos nos render diante de ti, totalmente dizer: fala conosco essa noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Ministra a tua palavra ao nosso coração. Quebra as cadeias de bronze. Quebra, Senhor, as barreiras e as muralhas. E transmite, Senhor, a tua mensagem ao nosso coração. Ao coração dos irmãos. Ao coração das irmãs. Ao meu próprio coração. É no nome de Jesus que eu te agradeço. E peço a tua bênção, a tua graça e a tua direção. Tenha misericórdia de todos nós. Fala conosco. Fala por intermédio do teu servo e glorifica o teu nome nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora diga para o irmão: se prepara, meu irmão, para que Deus possa falar com você. Se prepara, irmão. Se prepara. Abra o teu coração, irmão. Abra o teu coração, irmã. Ainda de pé. Eu quero ler o capítulo 1 de Daniel. Ainda de pé. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeitos e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura
e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se acharam dos filhos de Judá Daniel, Anania, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, com toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, esta é a porção das tuas escrituras. Fala ao nosso coração e habita entre nós de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amados. Amém? Esse cenário que nós acabamos de ler parece assim um pouco estranho e talvez para muitas pessoas passam desapercebidos. Ora, quem era Nabucodonosor? O que representava o reino de Babilônia? Por que os judeus foram capturados e levados para lá? O que eles fizeram? Por que esses jovens foram escolhidos dentre todos os nobres dos judeus para ficarem ali sendo instruídos durante 3 longos anos na ciência dos babilônios? O que isso representava? Por que de fato ele desprezou aquelas comidas, os manjares reais e o vinho real? Ora, não era um presente do rei aqueles que foram capturados? Por que eles não quiseram comer dessa comida? E por que eles quiseram comer, então, legumes apenas, e não mais carnes? E não beber vinho e apenas água? Por que eles fizeram esse desafio de fé?
Por quê? Tantos porquês. Nessa introdução eu quero falar para vocês um pouco o que representava o reino de Babilônia. O reino de Babilônia foi o segundo maior reino da história. O primeiro tinha sido o reino egípcio. Suntuoso, grandioso, período praticamente milenar, eles reinaram sobre os reinos do Oriente. A destruição do Egito deu-se com Moisés, quando Deus manda e envia 10 pragas para quebrar o orgulho de Faraó e para libertar o povo de fato de Israel e levá-lo de volta a Canaã. Durante esse período, agora já em Israel, o povo de Deus então cresceu, o povo de Deus foi estabelecido, as terras foram distribuídas, eles conquistaram as terras e passaram ali a habitar durante muitos séculos. Deus levantou o rei Davi entre eles, foi um período maravilhoso. Davi expandiu o reino do povo de Deus, conquistaram mais terras. Deus concedeu uma glória exemplar ao filho de Davi, Salomão. Ele construiu palácios reais, construiu o grande templo. E depois disso, depois de Salomão, algo trágico acontece. Já com Salomão, quando velho, começou a dar ouvidos para as mulheres que tinha, e ali começou a cultuar alguns ídolos. Deus castiga Salomão, ele se arrepende no final da sua vida. E depois, o filho de Salomão foi num caminho um tanto quanto desagradável. O reino de Israel foi dividido. Passou então a ter dois reinos, o reino do norte, com capital em Samaria, e o reino do sul, com capital em Jerusalém. Então o país de Israel foi dividido, e essa divisão causou muitas retaliações. Por quê? Dependendo do rei, o povo obedecia a Deus. Se aquele rei que tinha sido nomeado era um rei segundo o coração de Davi, o povo adorava a Deus. Mas se o rei que governava sobre Israel era um rei que não temia a Deus, o coração dele não era segundo o coração do seu pai Davi. Presta bastante atenção nessa descrição, amados. Nos livros de 1 Crônicas, 2 Crônicas, Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, vocês vão ver muito essa expressão. Tal rei não tinha o seu coração reto. O coração dele não era segundo o coração de seu pai Davi. O resumo desse desfecho de vários séculos foi o seguinte: o povo se desviou. O povo voltou a cultuar outros ídolos. O povo de Deus ia no templo e adorava ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé ou Jeová, nós não sabemos até hoje a pronúncia correta do nome de Deus, o tetragrama sagrado, aquelas 4 letrinhas que nós não sabemos até hoje direito. Dizem os especialistas que deve ser ou Jeová, ou Yahvé, ou Javé. Ninguém sabe direito o nome de Deus, que a tradução é: eu sou o que sou, aquele que existe, aquele que é acima de tudo, aquele que não tem começo, não tem meio e não tem fim. É isso que representa o nome de Deus. Esse povo então ia aos seus cultos nos sábados no templo e adorava o Deus Criador do céu e da terra. Mas quando tinha uma dor de barriga, adorava aos outros deuses. Por exemplo, eles adoravam a Baal. Baal era o deus da fertilidade, da agricultura, da prosperidade. Sabia que hoje há esse Baal? Sabia que hoje há esse Baal sendo cultuado? Quem busca a prosperidade pela prosperidade, cultua Baal. Presta bastante atenção. Cultua Baal. Se o coração seu é um coração em busca de riqueza e de prosperidade, pela prosperidade, não por Deus. Porque olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Todo filho de Deus fiel, ele é próspero, amém? Nunca vai mendigar o pão. Isso é prosperidade.
Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo passando necessidade, nem a sua descendência mendigando o pão. Sobre o filho fiel, ele vai viver debaixo da provisão de Deus. Todo filho de Deus, fiel, ele vive uma vida próspera. Amém, amados? Deixa eu arrumar aqui. A prosperidade de Deus não é como a prosperidade dos homens. Conheci o pastor Vilarindo, lá do Distrito Federal. Um dia, ele estava subindo um monte, pediu oração na casa de uma senhora que morava se bem dizer, numa favela, mas era uma serva de Deus. Ela morava numa favela, a vida tinha surpreendido, tinha passado dificuldades, era uma mulher de Deus. Irmãos, até nisso, viu? Pode olhar, numa favela, você vai ver o barraco mais bonito, é o barraco dos crentes. Sabe por quê? Ali há paz, ali há alegria, a música de louvor, ali a oração. Amém, igreja? E mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, Deus vai dar uma casinha. Pode ser numa Coab, não importa, mas vai ser a melhor casinha. Amém, queridos? E aí ele subiu para a favela, pediu oração. Era não me recordo bem, eu sei que era um lugar bem simples, tanto é que quando ele e os dois amigos chegaram na porta da irmã, a irmã recebeu e disse assim: cadê aquele que tem o rostinho que nem bolacha? Que ele era bem gordinho. Aí, é você. Tinham 3 irmãos, rostinho que nem bolacha, falou desse jeito. Aí ele falou assim: é você. Aí, olha o que ela disse, essa serva do Senhor: me entregue a minha farinha, olha só, entregue o meu quilo de feijão e o meu açúcar. Aí, irmãos, o que tinha rostinho de bolacha estremeceu, né? Ele era militar. Quando ele foi subir para orar na casa da irmã, era uma irmã bem simples, uma irmã bem humilde. Deus falou com ela: filha, está vindo 3 homens aqui. Aquele que tem o rosto redondo, ele está te trazendo farinha, açúcar e feijão. Diga para ele. Aí na hora que ele disse isso: você, me dá. Ele se assustou. Aí depois que ele entregou para ela, ela disse assim: Deus manda te dizer que Ele está te levando para uma terra onde os prédios são deitados. Deus tem uma obra na sua vida naquele lugar. Seja fiel. Ele era militar, exercia um alto comando na marinha. Aí ele ficou em parafuso. Estou indo para uma cidade onde os prédios são deitados. Mas o que mais chocou, irmãos, é isso. A irmãzinha que morava nesse lugar simples, ela precisou pedir comida? Não, Deus manda. Amado, você é próspero. Deus vai cuidar de você. Confia nele. Amém? O profeta Elias, fugindo da fúria de Acabe e de Jezabel, ficou do lado da beira de um riacho. E ali ele bebia água. E os corvos traziam a comida. Deus cuida. Pastor, que é isso? O camarada está lá na beira do riacho, isso é prosperidade? Claro que é! Porque aquela beira daquele riacho foi o riacho da provisão do Senhor. E aqueles corvos foram os mordomos de Deus a servir o seu profeta. Irmãos, não meça e não tenha uma régua de prosperidade. Creia que Deus vai providenciar o que for necessário para a sua vida. Davi comia em palácios, e daí? Ele era próspero. Elias e Eliseu comeram, passando dificuldades aos olhos humanos, mas nunca passaram fome. Aos olhos humanos passaram apuros, mas jamais mendigaram o pão. Amém? Essa é a prosperidade de Deus. Por que eu estou falando isso? Voltando, Israel, quando dava uma dorzinha de barriga, tinha que cultuar Baal. Aí fazia barganhas com Baal. Baal, se você me abençoar, eu te sirvo. Porque qual é o problema de seguir a Baal e seguir a Deus? E aí, irmãos, é nesse contexto que começam a adorar vários ídolos o povo de Deus, vários. E aí Deus começa a levantar os profetas: povo, se arrependa, povo, pare de pecar, povo meu, eu escolhi vocês, eu tirei do Egito,
para com isso. E o povo não dava ouvido. Sabe o que o povo fazia? Matava os profetas. Muitas vezes desprezava os reis, judiava dos sacerdotes fiéis. E aí Deus levantou o último profeta, Jeremias, e disse: Jeremias, diga para esse povo o seguinte: 1/3 desse povo eu vou matar ao fio da espada. 1/3 desse povo vai ser capturado lá em Babilônia. O outro terço vai ser disperso entre as nações. E vai sobrar um populacho. Eu vou destruir o templo. Eu vou destruir o palácio por causa do pecado. E o povo, sabe o que fez com Jeremias? Bateu em Jeremias. Jogou Jeremias num poço. Pisoteou Jeremias. E aí chegou o dia. O dia da ira de Deus. E aí Deus então exercitou o seu julgamento sobre Israel. E como foi esse julgamento? Deus pegou agora uma nação que tinha surgido, uma nação forte, uma nação suntuosa. Gente, Babilônia, nesse contexto aqui, eles eram um império riquíssimo. Eles nascem, o reino de Babilônia nasce nos destroços da Torre de Babel. Nos destroços da Torre de Babel. Durante alguns séculos eles vão crescendo, mas o apogeu de Babilônia é nos dias de Nabucodonosor. Para vocês terem uma ideia, quando você entrava na cidade, todos os tijolos tinham inscrições exaltando Nabucodonosor. Era uma cidade faraônica, onde as belezas arquitetônicas estavam lá de última geração. Para vocês terem uma ideia, uma das 7 maravilhas do mundo até hoje são os jardins suspensos em Babilônia. O que é um jardim suspenso? Pensa num deserto. Pensa no deserto da Saara. Agora imagina no deserto da Saara uma área gigante construída. E em cima dessa área gigante construída, árvores, pássaros, uma coisa muito grande. Era isso. No meio do deserto, eles conseguiram construir, fazer uma edificação, e em cima dessa edificação fizeram um dos jardins mais suntuosos, que até hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. E aí Deus disse para o povo dele: povo, se arrepende do pecado, porque senão eu vou chamar um povo que não me conhece, e quando eles vierem aqui, eles vão destruir tudo que é sagrado. Aí você diz: mas pastor, como Deus pode destruir o que é sagrado? Quero te explicar, filho. Isso daqui que a gente vê com os olhos, parede, telão, ventilador, iluminação, caixa, isso não é nada. Você é tudo. Você é o maior tesouro de Deus. O seu coração é o maior tesouro do Senhor. Quando o seu coração está no lugar errado, não tem mais sentido nenhum ter coisas materiais. O coração do povo de Deus naquele dia não estava mais no Deus de Israel. O coração deles estava nos ídolos, no interesse e no pecado. Então eles cumpriam toda uma tabela religiosa de sacrifícios, de oferendas, mas o coração deles estava distante de Deus. E Deus falou com eles mais ou menos assim: olha, acordem. Vocês estão se regalando nos seus palácios, nas suas casas, tendo as suas colheitas, vindo à minha casa me adorar, mas com o coração vazio? Não quero isso. Se vocês não acordarem, eu vou destruir tudo o que vocês têm, porque depois que eu destruir tudo o que você tem, aí vocês vão acordar. Mas eles não deram ouvido, e aí veio então o castigo com Nabucodonosor. Irmãos, o templo foi destruído totalmente. Todos os utensílios de ouro do templo, de prata e bronze, que era uma fortuna, foram levados agora para os tesouros de Nabucodonosor, para os tesouros de um outro Deus. E tudo aquilo que o profeta Jeremias tinha dito se cumpriu. Por quê, pastor? Para que o povo de Deus acordasse, para que o povo de Deus entendesse que Deus é o Deus de amor, mas é o Deus de justiça, de juízo, de equidade, que a gente tem que temer e tremer diante dele. Queridos, hoje Deus pôs essa palavra no meu coração,
porque uma das coisas que mais tem me impressionado é a ausência de um temor verdadeiro no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem a Bíblia, o povo de Deus vai à igreja. Se você chegar hoje no Brasil e falar assim, Jesus é o Salvador, eles vão falar, é o Salvador. Mas se você for fazer um pente fino na vida deles, eles estão vivendo em pecado. E o pecado é o que nos separa de Deus. E quem vive no pecado, diz Hebreus, não verá o Senhor. Amados, essa palavra me faz repensar sobre as nossas práticas, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos corações. E aqui Daniel foi levantado por Deus para dar uma lição a todos nós. Qual é a lição? A lição é o seguinte: Daniel era de uma família nobre, possivelmente filho de algum príncipe, menino alinhado, bonito, um menino bem educado, fino, foi escolhido a dedo pelos soldados de Nabucodonosor, escapou, fez parte daquele 1/3 que foi levado cativo em Babilônia. Só para você ter uma ideia, um pouco antes desse cativeiro babilônico, teve o cativeiro assírio. Os assírios eram cruéis. Os assírios faziam o seguinte: capturavam o povo e levavam esse povo junto com outro povo, para que as suas origens fossem misturadas, para que eles perdessem a sua identidade. Foi daí onde saíram os samaritanos. Por isso que os judeus odeiam os samaritanos, porque eles pegaram o povo de Israel, da tribo do norte, levaram para a Síria e lá eles se misturaram com as outras nações, fizeram os casamentos, os balaios de gato e voltaram depois para Jerusalém, todos misturados. Já o cativeiro babilônico era diferente. Ele capturava uma nação, levava um pedaço dessa nação e deixava aquela nação ali, para que a cultura da nação não fosse perdida. Separava os mais inteligentes dessa nação e fazia com que a inteligência daquela nação fosse passada aos babilônicos. Para quê? Para que eles aumentassem nos seus critérios de guerra, nos seus critérios de ensino, para quando fossem contra-atacar contra a nação, tivesse um critério muito mais suntuoso. Nesse projeto, até nisso Deus foi bondoso, porque a tribo do norte já tinha se corrompido com Samaria, agora só faltava a tribo do sul. E até nisso Deus preservou a tribo de Judá. Por quê? Porque um dia viria o Salvador. Então, foi nesse contexto que Daniel se achou. Foi nesse contexto que ele foi colocado diante do rei. Foi nesse contexto que ele viu o povo dele ser destruído. Ele viu a casa dele pegando fogo. Ele viu o palácio real que Davi tinha construído, que Salomão tinha ampliado, se desmoronando. Ele viu homens que cultuavam outros deuses destruir o povo dele, matar o fio da espada. Ele viu tudo isso, ele viu a casa de Deus incendiar. Ele viu homens malignos pegarem os instrumentos sagrados de Deus e agora levarem e colocarem no tesouro real de outros deuses, deuses de barro, deuses de prata, deuses que não são nada. Ele viu isso, e agora ele estava vivo, e ele podia fazer a diferença, e ele disse: eu estou sendo eleito para ser educado nos ensinos de Babilônia, para que também aprimore os conhecimentos deles, e agora eu vou comer da comida do rei. O que implicava comer da comida do rei? A comida do rei de Babilônia era o seguinte: toda a comida, o maître, o copeiro, aqueles que participavam da cozinha real, consagravam os alimentos aos deuses de Babilônia. Antes de oferecer ao rei, ofereciam aos seus deuses. Ora, Daniel tinha visto o seu povo ser dizimado por causa do quê? Por causa da idolatria, por causa do pecado. E agora ele poderia aqui fazer uma boquinha na mesa real. Poderia ou não poderia? Beleza, ele podia dizer. Olha a lei do Gerson aí, segundo os brasileiros, não é? Qual é a lei do Gerson? O que importa é o meu cantinho aqui. O que importa é farinha pouca no meu pirão primeiro. Não é a lei do Gerson, não é essa? Deixa eu ver o meu lado. O povo foi destruído, eu sou bonitinho, sou de família real, beleza, eu estou vivo. O que importa? O que eu vou perder com isso? Seja honesto, querido. Pense você no lugar de Daniel. O que você faria?
o que você faria? Opa, peraí, todo mundo foi morto, é problema do povo, agora eu estou aqui mesmo, vamos lá, né? Mas o que ele fez? Ele falou, não, em primeiro lugar, nessa minha mensagem eu quero refletir com vocês sobre isso. O castigo que estava sobre o povo de Deus, as lições que os pais deles tiveram por causa do pecado, Daniel não quis sobre ele. Ele olhou, ele falou, não, eu não posso seguir, eu não posso entristecer a Deus, eu não posso fazer parte disso, eu não posso aceitar essa comida é uma comida consagrada aos ídolos, eu não posso, eu tenho que me posicionar contra isso, eu preciso me posicionar, eu preciso dizer não a essa comida, eu preciso dizer não a esse pecado, eu preciso dizer não a esses manjares, e foi isso que ele fez. Daniel falou então para o chefe da copa, para aquele rapaz que era o mordomo dos eunucos, que cuidava dele e durante 3 anos ia cuidar, falou, eu não quero, me dê legumes, os cabritos assados com as hortelãs. Você já comeu? Já comeu cabrito com hortelã? Diga, Zéza, como que é? Maravilhoso. Os leitões, as comidas mais maravilhosas, os peixes, tudo delicioso. Imagina, irmãos, o que é um banquete real? Ele disse, não, porque se eu fizer parte dessa mesa, eu estarei me contaminando como o meu povo se contaminou. Eu vou dizer não, eu vou dizer não, eu vou dizer não, e vou comer chuchu, vou comer abobrinha, vou comer melancia, filé mignon da galinha, ovo, glória a Deus, e vou beber água. Irmão, pensa numa coisa, irmãos, aqueles que sabem, aqueles que estudam sobre vinícola, irmãos, tem garrafas de vinhos que são vendidas a $5.000, é um absurdo. Dizem que os paladares são as coisas mais fascinantes. Ele podia beber o vinho real. O que é o vinho real? Possivelmente nunca mais ele iria beber, durante 3 meses. Tchim-tchim, Mesaque, tchim-tchim, Sadraque, tchim-tchim, Abidnego. Beleza, a gente é muito sortudo, hein? Podia ou não podia? Seja honesto. Claro que podia. Opa, eles estão na faculdade de Babilônia, na melhor de todas. Eles podiam dizer, opa, nós somos bons. Aliás, a gente nasceu de forma exclusiva, mas não. Olha aqui, filhos, deixa eu dizer para vocês, deixa eu dizer uma coisa de todo o meu coração. Nós podemos fazer parte de muita coisa na vida. Nós podemos participar da mesa de Deus ou da mesa de Satanás. Essa escolha nós temos todos os dias. Nós podemos comer os manjares de Deus ou os manjares do mundo. Nós podemos nos saciar com a comida de Deus, com as bênçãos de Deus ou com as bênçãos do mundo. O que você tem se posicionado, filho? Eu quero somente te lembrar uma única coisa. Israel foi sentenciado, foi castigado, foi destruído, simplesmente por causa do pecado. Pastor Rai, essa mensagem não é para domingo à noite, essa mensagem é para uma outra ocasião. Eu quero te dizer que essa mensagem é para todos os dias da nossa vida. Todos os dias, amados. Irmãos, nós como Igreja de Jesus precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. A liderança precisa se posicionar. Os pastores precisam se posicionar. Os músicos precisam se posicionar. Esses dias eu conversava com pessoas da área da música, elas me contavam histórias das mais horripilantes, de propostas macabras que fazem com pessoas da área da música de Deus. Irmãos, que coisa diabólica a gente está vivendo. Que manjares são esses? Maridos que muitas vezes estão na igreja fazendo parte da ceia e muitas vezes durante a semana estão dormindo no motel. Mulheres casadas
que muitas vezes dizem que amam seus maridos e que muitas vezes estão se maculando no leito com outros homens. Irmãos, não podemos brincar com Deus e depois se ajoelhar e derramar umas lágrimas de crocodilo e dizer: me perdoa, Senhor. Queridos, Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a gente tem que ter esse temor, esse tremor, esse medo de perder a salvação todos os dias da nossa vida. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus justo, juiz. Ele sentenciou uma nação, amado. Não foi uma família, não. Foi uma nação. Uma nação. E por 70 anos, eles ficaram presos debaixo de uma outra nação, debaixo de um jugo violento. Esses dias aí eu vi uma história de pessoas que têm feito coisas erradas no trabalho, e depois ainda dizem para os pastores: mas pastor, ainda vou dar o dízimo, viu? Isso é o culto a Baal, amados. Deus não recebe esse dinheiro desonesto. Deus não recebe, irmãos, Deus não recebe o dinheiro quando nós temos algo contra o outro irmão. Pare e pense, se algum irmão tem algo contra você, e você está dizimando, Deus diz: coloca a tua oferta sobre o altar, acerta com teu irmão e depois entrega. Vê se essas igrejas que pedem dinheiro diz isso. Claro que não. Dá o dinheiro aí, depois você se vira. Entendeu? Queridos, cuidado. Mas não vamos apontar para os outros, não. Porque quando a gente aponta um dedo para os outros, a gente aponta um para Deus e tem 3 apontando para nós. Vamos hoje falar sobre nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se deliciado na internet com cenas pornográficas? Você tem se deliciado com revistas eróticas? Você tem vivido uma vida dissoluta? Se arrependa hoje em nome de Jesus. Deus manda eu te dizer, senão você vai ser destruído. Talvez você viva até os seus 80 anos, mas a sua alma vai ser condenada. Você tem vivido uma vida sexual ativa, sem ser casado, isso chama-se pecado de fornicação. Você, se morrer, vai para o inferno. Deus manda eu te dizer, se arrepende, case, ou senão separa. Querido irmão, você tem vivido uma vida dissoluta com relação a namoricos, mesmo sendo casado? Deus manda eu te dizer, isso é adultério. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. E fique sabendo de uma coisa, irmão, quando você é casado e você quebra o vínculo com a sua mulher, e você não tem coragem de falar para ela, você está mentindo. Você só vai estar liberto desse pecado quando você chegar no seu cônjuge e dizer: bem, eu quebrei o vínculo da aliança com você. Se você quiser se separar de mim, fique à vontade, porque eu quebrei o vínculo. Porque a palavra de Deus diz que o que uniu Deus não separe o homem. Amém? Mas Jesus disse, quando alguém quebrar o vínculo, essa parte que foi ferida está livre para viver a sua vida. Sabe por que Jesus permitiu isso? Porque tem homens ou mulheres que não vai mais conseguir conviver com a parte que foi quebrado o vínculo. Ele vai sentir toda vez vontade de cacetar a mulher, de degolar. Então Jesus fala: não, vai viver a sua vida. Mas pastor, eu já pedi perdão a Deus, eu chorei, pastor. Vem cá, você casou com quem? Com Deus ou foi com uma pessoa de carne e osso? Você prometeu aliança com quem? Só para Deus ou foi para uma pessoa que tem coração? Então você tem um compromisso de hombridade, de chegar a ele ou a ela e falar: bem, mulher, marido, eu fui um safado, eu fui um picareta, me perdoa. Irmãos, Provérbios diz assim, que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança misericórdia, mas aquele que encobre o seu pecado, a sua transgressão estará sempre sobre ele. Pastor, eu já me arrependi. Não interessa, diante de Deus você tem uma sentença. Irmãos, quando eu peco a Deus, eu vou a Deus e peço perdão. Quando eu peco ao meu próximo, eu tenho que me retratar com o meu próximo. Amém, igreja? Amém. Queridos,
Deus nessa noite está dizendo aqui coisas muito sérias para nós, coisas muito sérias. Deus manda eu te dizer, o seu coração está em coisas materiais? O seu coração está em coisas materiais? Você busca algo material compulsivamente? Você é uma pessoa avarenta? A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Arrepende-se. Você é uma pessoa que pratica mentira? A mentira, o pai da mentira é o diabo. Arrependa-se. Queridos, Daniel aqui foi confrontado nos seus fantasmas. Deus nunca irá abençoar um povo, uma igreja, ou pessoas, ou famílias que estão em pecado. Se arrependa, filho, se arrependa. Se você é jovem e escorregou, eu não quero ser um juiz, não quero, só quero ser um alerta de Deus na tua vida, como eu sou na minha própria vida, como eu me permito ter pessoas que cuidam da minha vida. Irmãos, antes de cuidar de vocês, eu cuido do meu coração. Tem gente que fala assim, pastor, o senhor é bobo, o senhor acredita nessas coisas? Eu vou morrer sendo bobo. Sabe por quê? Porque Jesus acreditou, os apóstolos acreditou, e eu vou continuar acreditando que essa palavra é verdadeira. Eu vou continuar acreditando que é possível a gente dar um passo mais de santidade, que é possível a gente caminhar e ir além. Pastor, eu não quero falar para ninguém, mas acerta a sua vida, filho, acerta a sua vida e retrata-se com quem você tem transgredido. Acorda nessa palavra tão poderosa, porque Daniel estava diante desse dilema, vendo a sentença dos seus pais, e agora ele poderia muito bem se esconder na sua autojustiça e na sua sabedoria, e ele não fez. Ele foi homem que peitou o sistema corrupto, idólatra do reino de Babilônia sozinho. Um garoto teve peito que uma nação não teve. Um garoto teve peito que todo um povo e reis não tiveram. Claro, com exceção dos profetas, com exceção daqueles que realmente foram fiéis. Mas ele disse, eu não vou comer essa comida. Em outras palavras, eu não vou assistir esses filmes. Pais, cuida do teu filho, viu? Mamãe, fica vendo tua filha cantar essas musiquinhas aí do capeta, e aí você ainda dá risada, ai que bonitinho. Vigia, meu irmão. Se eu vejo meus filhos fazendo qualquer coisa, já... Que isso? Que isso? Aqui não é lugar disso. Temos que ter temor a Deus. Não estou sendo legalista, amados. Eu quero ter temor, amados. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus deu o melhor dele para nos salvar, Deus Jesus Cristo. E hoje, o que Ele pede de nós? A salvação nossa, foi de graça. Ele pede para que a gente se santifique, para que a gente tenha um coração dele, um coração voltado a Ele, dizendo, sim Senhor, eu quero cumprir com os Teus mandamentos. Daniel fez isso, e olha o que acontece agora em segundo lugar com a vida desse garoto. Esse garoto foi milagrosamente, durante 10 dias provados, ele come chuchu, abobrinha, rabanete, melancia, durante 10 dias, fica mais coradinho do que os outros. Em outras palavras, ele disse não ao pecado, ele disse não aos ídolos, disse não à internet. Filho, essa internet é uma bênção quando bem usada, mas virou uma praga que rouba o tempo do povo de Deus. Tem pessoas que ficam 5 horas na internet, mas não passam 5 minutos lendo a Bíblia. E detalhe, ainda fofocando e agulhando um ao outro. Ô praga! Eu tenho aversão dessas redes sociais. Tenho, irmãos, tenho aversão. Porque sabe por que no Brasil, Facebook e outras redes sociais deram certo? Porque o brasileiro é noveleiro, gente. Pastor, é verdade, o brasileiro é noveleiro. E o Facebook virou a novela dos crentes. É ou não é? Falando besteira? Irmãos, tem vezes que o irmão está postando coisa no culto, não tem tempo nem para adorar a Deus. Irmão, na hora do culto, desliga o celular. Desliga, filho.
A não ser que você seja médico, seja um empresário que precise deixar porque você trabalha e não, eu preciso deixar. Caso contrário, amado, pelo amor de Deus, virou a novela dos crentes, porque ali você fofoca, sabe, da vida de todo mundo. Irmãos, é uma praga, isso é uma idolatria, a tecnologia. Quer começar um bom jejum de consagração? Jejua, aniquilando as redes sociais da sua vida. É verdade, aniquila. Fala assim, eu não vou mais dar lugar para isso. E depois do jejum, eu vou usar as redes sociais para pregar o evangelho, ou para fazer coisas úteis. Queridos, eu poderia dar a lista aqui imensa. Deixa eu dizer aqui para você, como que você é em casa? Na sua postura com Deus, você vive o evangelho? Ou você vive um suposto evangélico só de domingo aqui à noite? Filho, lembre-se dessa palavra. Daniel teve coragem. Ele falou, eu vou ser de Deus. Não me importo se a minha cabeça for para a guilhotina. E o que Deus fez com ele? Em 10 dias ele ficou mais corado. Mas o que não foi só 10 dias. Ele continuou comendo legumes durante quanto tempo? 3 anos. Vamos lá? Olha lá. Olha lá. Versículo 5, Daniel 1:5. O que está escrito? Finalzinho diz o quê? Que o rei, ao cabo dos quais assistiriam, e que assim fossem mantidos por 3, ao cabo dos quais assistiriam diante de quem? Do rei. Ele comeu chuchu, ele devia estar verde, que nem um Hulk, de tanto legumes. O coitado devia comer e ir para o banheiro. Você já fez jejum de legumes? Eu já fiz o jejum de Daniel. É horroroso. É horroroso. Eu já fiz o jejum de Daniel, que é só comer legumes durante um bom período e não comer mais nada. Irmãos, é um dos jejuns mais difíceis. Eu prefiro o jejum de abstinência total, de água e de bebida. Puxa, 1000 vezes melhor. Faz o jejum de uma semana, o jejum de Daniel, se abstendo de carnes, de doces, só bebendo águas e comendo legumes, sem comer carne. Irmão, você come e já sai correndo, que nem um pato. Entendeu? É uma beleza para limpar o intestino. Mas, irmão, você não aguenta. Você parece que você come e está vazio. Você fica com a barriga cheia e está vazio. Por quê? Porque nada é igual aquele bifinho acebolado, a milanesa, aquela picanha ao ponto. Olha os gordinhos estão me olhando desesperados já. Aquela batata frita. Irmãos, carne é bom demais, é ou não é, queridos? É bom demais. Aquele frango assado com batata, soltê. Oh, meu Deus do céu, um arrozinho. Não é verdade, amados? Faça o jejum de Daniel que você vai ver. É dificílimo, eu já fiz. Eu me lembro que eu acho que eu não consegui ir até o final, eu entreguei. Foi difícil demais, difícil demais, difícil demais. Eu entreguei, eu acho que eu fiz 15 dias ou 21 dias, eu cheguei, parei lá pela metade. É 21 dias, né? É que mais para frente ele faz outro jejum. Então o que eu quero dizer com isso, queridos? Daniel se manteve assim. Agora, deixa eu dizer, havia pecado em comer carne? Não. Era problema ele comer um galetinho? Não. Era problema ele comer um carneirinho? Era uma coxa de vaca? Não. O problema é que lá ele estava em Babilônia. E tudo era consagrado aos ídolos. E ele fez isso tudo por quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Agora ele fez por que tudo isso? Porque ele queria ser bom? Não. Ele fez isso porque ele falou assim, o meu povo, presta atenção nisso, gente, o meu povo foi destruído, a minha gente foi dizimada, a minha nação foi pulverizada, e os profetas anunciaram, e eles não se arrependeram, e aqui estamos hoje, por causa do pecado. Eu não irei me associar a nenhum pecado. E durante 3 anos ele se manteve firme.
Durante 3 anos ele se manteve com postura. Segundo lugar, quer ser alguém que ame a Deus, quer ser alguém que Deus exalte na terra, quer ser alguém onde o Espírito do Deus vivo o visite mesmo em Babilônia, tenha postura, tenha disciplina, saiba lidar com o sofrimento, saiba lidar com o seu ego, mortifique o seu orgulho, se arrependa dos seus pecados e posicione-se diante de Deus. Mesmo sofrendo, vá avante, vá avante, vá avante. Daniel sofreu um jejum imenso junto com seus 3 amigos durante 3 anos. Fugiram do pecado. Queridos, deixa eu dizer aqui um contexto a mais. Quem comia dos manjares reais, desfrutava dos vinhos reais e desfrutava também dos bailes reais, das mulheres reais. Daniel poderia soltar franga em Babilônia, entendeu? E se deliciar com aquelas mulheres babilônicas, porque elas não deveriam ser feias, porque eram as mulheres da corte do rei. E lá eles poderiam praticar todo tipo de pecado, porque afinal de contas eles estavam no reduto protegido debaixo do teto do rei. Mas ele não quis se deleitar nos pecados reais. Ele preferiu a abstinência de um filho de Deus, a castidade, a pureza, a simplicidade, e ser chamado muitas vezes pelos outros de tolinhos. Olha o tolinho aí, ó. Olha o santinho aí, ó. Vai lá, comedor de chuchu, bobinho. Aqui, ó, do meu lado, 2 Babilônias, 0 quilômetro, dança do ventre, e etc e tal, cheio de capeta, mas tinha. Ele fez o quê? Ele se posicionou. Amado, não negocie a sua postura. Amém, igreja? Tem crente que começa a ter dor de barriga, não vou para a igreja. Brigou com o marido, não vou para a igreja. Por quê? Porque eu não vou. Irmão, se você não consegue vir para a igreja porque brigou com o teu marido, você quer ir para o céu? Como? Ah, não vou evangelizar. Estou de mal do Felipe e do André, não vou mais cantar, porque o fulano me chamou a atenção e Ora, está se rendendo aos ídolos de Baal, está sendo um fracote, que está comendo dos manjares reais. Filho, seja forte, seja valente, lute contra o seu ego, mortifique a sua carne. Irmãos, a gente tem que ser uma igreja valente. Irmãos, a gente não tem que se acovardar. Queridos, eu estou dizendo para vocês algo que eu vivi a minha vida toda. Irmãos, eu me converti aos 17 anos de idade. Eu ia trabalhar quase todo final de semana na praia. Meu pai tinha um bar na praia. Eu ia porque a palavra de Deus está escrito assim: obedeça teu pai e tua mãe em tudo. Meu pai vivia uma vida precária, eu estava lá na praia. E muitas vezes lá no restaurante, muitas vezes sendo cantado por mulheres, eu falava assim: não, eu vou esperar no Senhor. Eu não vou participar desses manjares aqui. Eu vou me posicionar como um filho de Deus. Na praia, gente, carnaval eu não ia para retiro. Eu ia trabalhar no meu pai. 6 horas da manhã chegava um monte de gente tocando samba. Já tirava a gente da cama. Ficava fazendo aquele forrobodó todo lá. Eu falava: eu não vou me distanciar do meu Deus. Eu me lembro que eu trabalhava tanto que os meus momentos de orar era de madrugada. Eu falava assim: Jesus, me acorda de madrugada. 3 horas da manhã eu pulava da cama. Acordava, falava: bendito seja o Cordeiro, o Filho de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá. E ali me postava de joelho diante do meu Senhor. Querido, eu não estou falando para vocês algo que eu não vivi, algo que eu vivi, algo que eu vivo, e eu quero viver enquanto eu viver, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou de Deus. Queridos, seja forte, seja forte. E eu não fazia isso por barganha, por querer ter um salário, não, por querer ter uma casa, não. Eu fazia isso porque eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim. Filho, seja forte, vem orar, paga o preço.
Não é à toa que Deus derrama graça sobre alguns e outros ficam aí marcando passo a vida toda. Por quê? Porque não são disciplinados. Tem qualquer coisinha já, não quero mais saber de Deus. Aí chega se chorando para os irmãos, eu vou desviar, eu vou chutar, vou largar a fé. Aí, para que todas as pessoas tenham autopiedade, não, irmã, não faça isso, irmã, pelo amor de Deus, o diabo está te pegando, o diabo está segurando meu pé, mas eu não sei se eu vou para o mundo. Para de frescura, autocomiseração. É verdade, tem gente que fica com esse discurso a vida toda. Hipocrisia, não é verdade, gente? Irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de alguns é a cura. Eles gostam dessa vida miserável porque essa vida miserável chama a atenção de tanta gente. E eles fazem, o fulano me traiu. Irmão, ninguém pode destruir a tua vida, presta bastante atenção nisso. As pessoas podem te ferir, as pessoas podem te magoar, as pessoas podem te jogar no chão, pode, mas destruir a tua vida não, só se você permitir. Nem o diabo pode fazer isso com você. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. O diabo pode se levantar contra você, pode te bofetear, pode te dar um trabalhão violento. Quem acaba com a nossa vida somos nós mesmos, não ouvindo a voz do Senhor, dando lugar ao orgulho e se inclinando ao pecado. Aí não tem jeito. Em terceiro e último lugar, as recompensas daquele que se mantém fiel ao Senhor. Esse menino, esse mancebo, que nós não sabemos de fato a idade, devia ter ali por volta dos seus 15 anos, era um jovem menino, jovem rapaz, teve peito, rosto de aço, e falou, eu não vou, porque os meus fizeram e naufragaram, eu vou seguir a Deus nem que eu morra. Querido, olha, presta atenção aqui, não espere as grandes conquistas da sua vida se você naufraga nas pequeninas. Tolice. Não, no dia que eu passar uma grande dificuldade, eu vou mostrar para Deus o quanto eu amo. Eu vou mostrar para as pessoas como eu sou poderoso e tal. Se quando você briga com teu marido, você nem vem para a igreja. Esquece, tolice. Deixa de ser besta. As pequenas vitórias são aquelas que prepararão o teu coração para as grandes vitórias. Não, porque se eu for colocado numa provação de uma doença de morte, eu vou fazer uma oração, um jejum de 40 dias. Se você não jejua nunca, esquece, deixa de ser besta. As pequenas conquistas são aquelas que serão o início dos grandes milagres na tua vida. Se você não consegue vir num culto de oração porque a novela te agarra, esquece que você vai ser abençoado. Esquece. Se você não consegue, sabe, muitas vezes se consagrar, de vir no estudo bíblico, de ser um crente que tudo que faz tem que ter campanha para te prender, porque se não te prender você não vem, porque se tiver uma troca, não, se você não vier 7 vezes, aí você não recebe a tua bênção. Lá na igreja não tem campanha, por isso que eu vou de vez em quando. Irmão, seu Deus tira férias de você, Ele esquece de você. Aí se Ele fizesse isso, nós devemos ter um compromisso com Deus, indiferente das coisas. A gente tem que ser fiel com Ele, mesmo nas dificuldades. São essas pequenas dificuldades que você rompe, que quando chegar os grandes leões, você vai olhar para eles e falar assim, olha, eu venci lá atrás, se prepara, que agora eu vou com mais força diante de você, porque eu venci um dia em nome de Deus, eu vou vencer hoje e eu vou vencer para sempre. É assim, amados. É assim, querido, seja firme, irmão. Tem gente que vive, sabe, debaixo de um Deus paizão, tudo pode, é inconsequente, desentende. Foge disso, filho, isso é uma praga. Um sociólogo contemporâneo escreveu um livro chamado Amor Líquido, não é cristão, presta atenção. Possivelmente eu vou estar estudando esse livro com vocês aqui na igreja. Possivelmente, não é nem cristão. Retratando a nossa sociedade.
O que é amor líquido? São relacionamentos líquidos, compromissos líquidos, vida social líquida, casamentos líquidos. É isso que a gente vive hoje. As pessoas não têm compromisso com a igreja, tem compromisso se eu receber. Opa! Tem compromisso se eu estiver na frente. Tem compromisso se o pastor falar o que eu quero ouvir. Irmãos, ou somos de Jesus, ou não somos de ninguém. Daniel, jovem garoto, jovem, falou: eu sou de Deus. Não me interessa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Vou comer chuchu, vou ficar verde que nem Incrível Hulk, não interessa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E aí o que aconteceu? Em terceiro e último lugar, a grandeza de Deus sobre esse filho de Deus. O que Deus fez com ele? Deus disse: menino bom, você já era inteligente nas coisas do mundo, eu te acrescentarei sobre você e sobre seus 3 amigos sabedoria sobre igual. O que eles sabem em Babilônia, vocês vão saber 10 vezes mais. Sabe por que Deus acrescenta sobre alguns mais do que sobre outros? Porque esses têm um coração totalmente em Deus. O coração deles é totalmente em Deus. Então Deus pode derramar muito, porque eles vão devolver para Deus. Está entendendo porque Deus não dá asa para cobra? Está entendendo? Está entendendo? Se Deus dá asa para a cobra, sai fazendo horror. Então, sobre o fiel, Deus acrescenta mais. Sobre o fiel, Deus derrama mais. Sobre o fiel, Deus abençoa mais. E sobre Daniel, que teve o peito de chegar e falar: eu vou ser o cabeça aqui. Deus gosta, viu, gente? Deus gosta de gente ousada. Deus que fala, pessoas que falam assim: não me interessa o que meu pai diz, não interessa o que minha mãe diz, não me interessa o que meu cônjuge diz, que a minha filha, o meu filho, o que interessa é que Deus diz, isso eu vou cumprir. E que nada contra a maré para obedecer a Deus. Presta atenção, quando o pai e a mãe vai contra Deus, hein? Quando o pai e a mãe é de Deus, aí interessa, que é até mandamento, amém? E aí, qual foi a recompensa em terceiro e último lugar? Sabedoria, graça, unção. O resumo da vida de Daniel é esse: ele recebeu 10 vezes mais, e como de presentinho extra, a sabedoria da interpretação dos sonhos e das visões. Pastor, e aí, qual é o desfecho? O desfecho está no livro de Daniel. Leia essa semana, amado, leia, releia, ore. Foi um dos livros que mais marcou a minha vida, porque Daniel estava numa cultura diabólica, debaixo de ídolos, cultos a ídolos. Não tinha mais a igreja, que era o templo, mas ele tinha o Deus do templo dentro dele. É isso que interessa, igreja. Não interessa se você veio aqui, o que interessa é se o Deus eterno habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Você tem feito o que com a sua alma? Tem dado desculpa para todo mundo? Ou você é habitado pelo Espírito de Deus, ou outro Espírito habita em você. Não há 2 espíritos que possam habitar dentro da gente. Ele não estava mais no templo, ele não tinha mais outro lugar, não tinha nem sinagoga. A sinagoga até aqui ainda não tinha sido criada. A sinagoga foi criada em Babilônia. Aos seminaristas, vocês ficam sabendo disso? A sinagoga foi criada em Babilônia. Depois de alguns anos, eles não tinham como se reunir. O povo de Deus, como eles iam cultuar? Ali então se reuniram e falaram: bom, em primeiro lugar, começa se limpando a casa, se arrependeram. E aí começaram então a estudar as leis de Moisés e se arrepender. E daquele dia em diante, irmãos, de Babilônia até hoje, chega para um judeu e traz um ídolo e fala: adora esse ídolo, sai para lá. Mas por que sai para lá? Porque um dia o nosso povo foi cativo em Babilônia, os nossos tesouros reais foram roubados, a nossa nação foi destruída e humilhada por um povo gentil e diabólico, porque a gente adorou ídolos e não deu ouvido a Deus, até hoje. Mas quem foi o grande exemplo dele? Daniel. E o que Daniel fez? Recebeu esse dom de Deus, e logo no início, ele já começa a ser exercitado diante do rei, e ele peita o rei, e em resumo da história de Daniel, ele ganha Nabucodonosor para Jesus.
o rei de Babilônia se converte ao Deus de Daniel, lá em Babilônia. Um rei gentil, um rei idólatra, um rei soberbo, um rei altivo, se rende ao Deus de um garotinho que teve coragem de falar de Deus e viver Deus intensamente. Tudo isso por causa de um garoto. A história de Daniel traz respostas maravilhosas. E ele, durante todos os anos da vida dele, é uma pena que hoje nós temos aqui o painel tampando o nosso quadro, mas hoje viria bem a calhar. Nós temos aqui um painel que retrata quando Daniel está na cova dos leões. Depois de muitos anos, Daniel é humilhado no reino, são feitos acordos tentando prejudicá-lo, jogam ele numa cova cheia de leões. A Bíblia fala que Deus envia o anjo dele, estapa a boca dos leões, ele sai vivo. Em nenhum momento ele nega ao Deus dele, ele se mantém fiel, ele se torna um dos juízes de Babilônia, um dos governadores de Babilônia, uma das pessoas mais influentes da história do povo de Deus, lá em Babilônia. Tudo por quê? Porque o Deus vivo habitava dentro dele. Para eu concluir, como fazemos para o Deus vivo habitar dentro de nós? Quando nos limpamos do pecado, quando nós nos decidimos seguir a Deus, e quando nós dizemos, a minha vida pertence a Deus, e de Deus eu não me largo. Está vivendo em pecado? Hoje é o dia do conserto de Deus na sua vida. Você é um crente frouxo, que qualquer coisinha, você joga a toalha? Deus mandou te dizer, siga o exemplo de Daniel. Mantenha-se firme, que promessas maravilhosas se cumprirão sobre a tua vida, e Deus vai escrever uma história maravilhosa na sua vida, onde você estiver, como foi feito na vida de Daniel. Mas tudo isso só acontece se realmente vivemos em santidade. Se não, a destruição estará a um passo das nossas